Está no ar Humanamente, um programa em parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria, sempre conversando sobre temas que dizem respeito ao nosso comportamento, à nossa mente. Hoje, eu, Daniel Barros, apresentando aqui em voo solo, o Ivan Brandão não pôde estar conosco, mas nós vamos falar de um tema que é bastante... eu acho que é bastante revolucionário para os nossos dias. A gente vai abordar um pouco o movimento slow, o movimento de a gente desacelerar e particularmente como que esse movimento se reflete na medicina. Como é que essa ideia de a gente tirar um pouco o pé do acelerador, de a gente ir mais devagar, de a gente olhar mais em volta, que faz tanto sentido no nosso dia a dia, é uma coisa que a gente precisa tanto, como é que isso pode se refletir no nosso atendimento médico, como que isso pode se refletir no cuidado com a saúde. Para conversar com a gente sobre esse tema, a gente vai conversar com a doutora Ana Lúcia Coradazzi. Ela é médica, ela faz parte desse movimento, aí, uma das vozes do movimento Slow Medicine. Ela é graduada pela Faculdade de Medicina de Botucatu, é oncologista, tem especialização em oncologia pelo Hospital Amaral de Carvalho em Jaú e também é especialista em cuidados paliativos. Ela tem uma série de livros e está lançando com o colega André Slabão este livro Slow Medicine, Sem Pressa para Cuidar Bem. Se você está acompanhando a gente com imagens aí no YouTube, eu estou mostrando a minha cópia da MG Editores, que foi lançada este ano. Ana, bem-vinda ao Humanamente, obrigado aí por tirar esse tempo para conversar com a gente. Eu que agradeço, Daniel. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais falando de um tema que me é tão querido, né? Pois Então, estou é, muito Ana. feliz. Obrigada mesmo. Eu queria começar entendendo, talvez, a pergunta mais... é, talvez a pergunta que você mais ouça sobre slow medicine. A medicina não é uma coisa que precisa de pressa. Quem está sofrendo não quer se livrar logo do sofrimento. Quem está com dor não quer se livrar logo da dor. Como que essa ideia de um movimento slow, de ir mais devagar, ela pode fazer sentido numa área que, em princípio, a gente tem tanta pressa de resultados? Essa é a pergunta que a gente mais ouve mesmo. Você acertou em cheio. Na verdade, o primeiro princípio da slow medicine, né, da medicina sem pressa, é justamente sobre o tempo. Só que não necessariamente a gente está falando de um tempo cronológico. Quando a gente fala de não ter pressa, é a mesma coisa que você usar o seu tempo com mais sabedoria. Então, não é que você tem que ser lento, preguiçoso, ficar fazendo nada enquanto o paciente está morrendo de dor. Isso seria um absurdo, né? A ideia é a gente usar o pouco tempo que a gente tem de uma forma que seja realmente efetiva para a necessidade do paciente. E hoje o que a gente vê nessa medicina acelerada, né, do mundo de hoje, é que a gente faz muita coisa muito rápido, mas é muito pouco resolutivo e muitas vezes a gente atende demandas que o paciente nem tem. É aquela coisa de você ficar pedindo 1 milhão de exames e aí você trata o resultado do exame que o paciente nem tem benefício com isso que você fez. Então, quando a gente fala sem pressa, é no sentido de ser mais sensato, de ser mais cuidadoso com o que a gente está fazendo com o nosso tempo, sabe? Não, sabe aquela coisa de não tenhamos pressa, mas não percamos tempo? É Uhum. mais ou menos por aí. É o ditado que diz: vamos devagar porque a gente tem pressa. Né? Tem um ditado que Exatamente. eu gosto muito desse ditado. Vamos devagar porque a gente tem pressa. Porque se a gente sair correndo no atropelo, é mais ou menos quando você está atrasado, você está saindo de casa atrasado, e aí você vai naquela correria, aí você esquece a chave, aí você tem que voltar, aí quando você volta para pegar a chave, você esquece o celular porque você está afobado. Então, porque você está afobado, porque você está atrasado. Mas se você está atrasado, você tem que ir com calma, olhe em volta Exato. para não esquecer nada. É mais ou menos essa lógica, né? É exatamente essa lógica. Tanto que muita gente fala assim: ah, mas como que você vai fazer isso? A pergunta que mais tem é assim: mas então só dá para fazer isso no serviço particular, que você tem tempo? Imagina, de jeito nenhum. Justamente nos serviços onde você tem pouco tempo, é que você tem que usar esse tempo direito.
Uhum. Eu atendo em serviço SUS, né? A Unesp é SUS o atendimento. Então você tem 15, 20 minutos para uma consulta oncológica. E dá para fazer consultas excelentes com esse tempo, se você souber utilizar ele de uma maneira que realmente favoreça o seu paciente, né? Então você vai estabelecer qual é a prioridade, o que, que você não pode deixar passar, o que, que ele realmente precisa e pensar nisso com sensatez. É a coisa mesmo de não esquecer a chave na hora que justamente você está atrasado, porque você vai se atrasar mais ainda, né? E essa lógica do desacelerar, ela hoje, eu acho que ela encontra um pouco mais de eco na sociedade, né? A gente tem aos poucos caído a ficha para as pessoas que de fato não dá para viver no ritmo que a gente achou que dava para viver. Essa coisa de multitarefa, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, de fazer o mais rápido possível, ela parece ser insustentável. E a gente tem visto que o desacelerar, o tirar o pé, o aproveitar mais, quando a gente está falando de outras instâncias, né? Que nem tem o movimento slow food, comer devagar, que veio em oposição ao fast food, que aliás é uma das origens do movimento slow, é justamente uma Exato. alimentação, né, Ana? É, enfim, o slow food, a ideia de a gente contemplar mais as coisas, mergulhar mais nas coisas, ela faz um pouco mais de sentido hoje, as pessoas começam a entender melhor e eu acho que isso talvez facilite essa abordagem quando você está diante de um paciente, né? Você fala, bom, vamos priorizar, vamos ver o que é realmente importante e tudo mais. Agora, os colegas, Ana, eles têm essa abertura, os colegas médicos, os profissionais da saúde, enfermeiros, psicólogos, médicos, você vê uma abertura para tirar um pouco o pé e um pouquinho mais devagar, ou ainda tem resistência? Ó, o que a gente vê muito é que quando as pessoas entram em contato com os princípios da Slow Medicine, a filosofia, né, de trabalho, que na verdade é um jeito de trabalhar, né? É uma filha de as pessoas meio que falam assim, nossa, graças, encontrei minha turma. Então existe uma demanda reprimida assim de pessoas que estão muito infelizes com a maneira como elas estão cuidando dos outros. Isso não só médicos, né? Enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas. Tem de tudo procurando a gente, né? Porque se sente acolhido quando escuta alguém falar, olha, não precisa ser correndo desse jeito, não precisa ser insensato desse jeito, você não precisa abrir mão do seu relacionamento com o paciente, do seu tempo para estudar, para discutir o caso, para pensar sobre ele, né? Tem que ser assim, na verdade. Então existe essa demanda, mas existe também uma cultura de aceleramento, né, dentro do cuidado. E tem pessoas que realmente estão arraigadas nessa cultura e que acham que a única forma de você cuidar do outro é do jeito acelerado que é hoje, seguir protocolo institucional e não pensar muito e não ter nenhum tipo de relação mais aprofundada com seus pacientes. Então tem de tudo. O que me enche de esperança, assim, e por isso eu confio muito nessas mudanças que estão por vir, é que a gente tem muito contato com estudantes de medicina, com acadêmicos. Uhum, Inclusive no Brasil tem várias ligas acadêmicas de slow medicine, não existe isso em nenhum outro lugar do mundo. E tem ligas em faculdades públicas, em faculdades privadas, e o olhar dos estudantes parece muito mais inteligente do que uhum, de nós que já estamos um tempo no mercado, sabe? uhum. Eles têm esse olhar crítico, sabe? Do que a gente está fazendo? Isso não é legal para os pacientes, não é legal para ninguém. A gente sofre, o paciente sofre, o sistema de saúde sofre. Muito Então, eu acho que é uma interessante. mudança que vai acontecer, não tem jeito. Claro, só para situar o ouvinte, né, que talvez não esteja acostumado com a nomenclatura, a liga acadêmica dos estudantes de medicina é quando os estudantes ainda não são formados, ainda não são médicos, eles se unem ali com professores, com supervisores e montam um serviço ali, é um ambulatório, né, um espaço de atividades, estudo e também de atendimento com algum foco. Né, isso começou lá atrás com as ligas de combate à sífilis, né, século XX, ele primeiro metade do século XX, e até hoje se mantém esse modelo. Então, o que a Ana está dizendo aqui, né, que essas novas gerações parece que elas já vêm com um olhar um pouco mais de, gente, não dá para entrar nessa correria, né? O que eu acho que é muito sintomático das ligas é que normalmente os estudantes criam ligas como uma forma de complementar a formação deles. Então, se, por exemplo, se eles não têm oncologia na grade curricular, eles criam uma liga de oncologia para complementar
conhecimento deles a respeito do tema. E Uhum. eles criarem uma liga de slow medicine é muito sintomático, Com né? É certeza. no sentido de, olha, tem alguma coisa errada, a gente precisa achar uma outra maneira de cuidar das pessoas. De olhar, muito, muito É, interessante mesmo. Como a gente precisa desacelerar um pouco, como a gente precisa tirar o pé realmente do acelerador para poder observar algumas coisas que a gente não observa correndo, né? Eu sempre dou o exemplo, Ana, quando eu falo de desacelerar, que é a ideia que você está conhecendo um museu, mas você quer ver o museu inteiro, então você passa correndo dentro do museu. Você atravessa ali todas as alas correndo. Você atravessou o museu? Você atravessou. O que você aproveitou? O que você contemplou? Nada, né? Então, muito pouco. Então, às vezes, você ver menos e se aprofundar mais pode ser mais prazeroso e, no caso da medicina, pode ser mais efetivo também, né? Eu tive o privilégio, anos atrás, de entrevistar o Carl Honoré. Carl Honoré é um autor que é um dos fundadores, né, do movimento Slow, um dos principais sim. divulgadores do movimento Slow, e ele falava sobre o Slow Medicine no pronto-socorro. Porque tudo bem, a gente está falando de Slow Medicine, de ir devagar, mesmo numa consulta que não tem muito tempo, você pode né, se aprofundar em alguns temas. Agora, no pronto-socorro, você tem que ser rápido, você tem que agir rapidamente, de forma efetiva. A pessoa chegou lá infartando, a pessoa chegou lá com um tiro. Você não vai ser devagar no seu procedimento, mas você pode Isso. ainda assim desacelerar. Explica para nós como que funcionaria Slow Medicine no pronto-socorro, Ana. É uma questão aí, eu acho, de desacelerar a sua forma de raciocinar. Porque você imagina que você está num pronto-socorro e chega com um paciente com um infarto agudo do miocárdio, clássico, você fez o diagnóstico. Existe um protocolo para isso e ele é feito justamente para que a gente não perca tempo, né? Então você vai seguir esse protocolo e etc. Mas sempre existe ali aquele minutinho que você vai conseguir entender se aquele caso realmente é um infarto, pode ser outra coisa. Você vai conversar um pouquinho com o paciente para tentar acalmar, porque ele deve estar muito estressado. Se tiver um minuto, você fala com a família do paciente para entender qual era o contexto de vida. Porque às vezes no pronto-socorro a gente está naquela pressa e a gente acaba atropelando a realidade do paciente. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, que chegou um paciente bem idoso que chegou em parada cardiorrespiratória. A gente estava no pronto-socorro. E a gente imediatamente levou para a sala de emergência, começa as manobras, etc. E durante as manobras a gente começou a quebrar todas as costelas. E aí alguém saiu da sala para falar com a esposa. E ela falou, não, mas ele tem mieloma múltiplo e ele já estava em fase terminal. A gente já tinha conversado com o médico que ele não tinha mais possibilidade de, sabe? Então não era um Uhum, paciente candidato a um procedimento desse. Então, uhum. nisso, se você tem aquele 2 minutos, o que que ele tem, o que que aconteceu, sabe? Para você colocar uma trava no seu raciocínio cascata. Uhum. Então é mais uma trava no sentido de não se deixar atropelar, Perfeito. Não sabe? Mas entrar no você tem que ser automático. rápido. Exatamente, não entrar no automático nunca. A gente sempre fala das perguntas de ouro, sabe? Uhum. E assim, qual que é o nosso objetivo aqui? Pode ser outra coisa? Tem alguma outra alternativa que possa ser pertinente aqui, né? Então, se a gente mantiver essas travas, a gente vai agir com mais agilidade, com mais sensatez. Claro. E essa é uma diferença, Ana, que você é especialista em cuidados paliativos e para você eu acho que é muito mais claro, muito mais evidente, mas isso não está na cabeça de todo mundo. Quem está nos ouvindo, nos acompanhando aqui, pode ter uma dúvida com relação a essa diferença, mas eu acho que é bom a gente pontuar e ela conversa com essa ideia de a gente desacelerar, né, de a gente ir mais slow, que é um paciente 40 anos, 50 anos, ou mais até, enfim, um paciente de 60 anos, mas sem uma história de uma doença prévia, talvez fosse ali hipertenso, diabético, que está ali no seu trabalho e tem uma parada cardíaca, ele teve um evento clínico que deve ser abordado. É uma parada cardíaca, se você fizer determinadas manobras, ele volta, né? Ou o coração volta a bater Uhum. porque ele tinha dado um defeito. Isso é uma coisa. Outra coisa é um senhor já muito idoso, com mieloma múltiplo, uma doença grave, que já está avançada, que ele já está sendo consumido por aquela doença e não tem prognóstico de cura para aquela doença, ele já está avançado, está sofrendo e de repente o coração dele para. Essa,
o coração dele para, não é uma parada cardíaca, é o óbito, Não, ele ele faleceu, morreu. né? Exato. E é E a gente difícil não às precisa vezes. ficar brigando. Isso, é isso que eu falo. É difícil às vezes a gente diferenciar o que é uma parada cardíaca do que é um falecimento. Né, todo mundo um dia virá a falecer, né? E quando você está num movimento muito acelerado, muito no automático, você está na correria. Não, parada cardíaca é igual a procedimento de ressuscitação. Você pode perder, inclusive, essa possibilidade de diferenciar uma coisa da outra, né? Eu acho que aí está o maior valor do tempo, porque você usar o tempo com sabedoria te dá um contexto. E o contexto faz toda a diferença na hora que você está cuidando de alguém, né? É completamente diferente. A mesma doença, com as mesmas características, em pessoas diferentes, com realidades diferentes, tem que ser cuidada de maneiras diferentes. Porque Uhum. depende da expectativa das pessoas também. Uma coisa que a gente sempre fala, assim, o pessoal sempre pergunta muito sobre, poxa, mas então slow medicine é só uma medicina mais humana, etc. É também, mas a base da slow medicine é a medicina baseada em evidência. A ideia é a gente usar a evidência científica sempre como base do nosso cuidado. O viés aí é que muita gente esquece que medicina baseada em evidência não é só dado da literatura, ela é um tripé. A gente usa os melhores dados que tiver da literatura, a nossa experiência pessoal e as expectativas e valores do paciente. Você só consegue tomar uma conduta adequada se você estiver embasado nessas três coisas. Então, você vai entender o que está acontecendo ali com o paciente naquele momento, faz um bom diagnóstico, etc. Olha para os seus dados da literatura, fala: olha, para essa situação, o que eu tenho de melhor aqui do que eu conheço é essa estratégia. Aí você propõe isso. Isso é um processo, né, que a Uhum. gente tem atropelado e só seguido protocolos sem pensar nesses protocolos, sem entender se para aquele paciente ali aquilo faz sentido. É isso que a Slow Medicine propõe. E esse resgate de olhar para o paciente, do seu olhar, você tem ali o conhecimento, vai da doença, você tem o conhecimento do remédio, você tem o conhecimento da intervenção, é, é, mas o paciente tem um conhecimento da vida dele, ele tem um conhecimento do que ele quer, Exato. do que é importante, do que ele prefere, do que ele gostaria, do que ele almeja. E levar em conta os valores, as preferências, os desejos, as próprias dores do paciente, isso você não consegue fazer de forma apressada. Isso é impossível você fazer correndo, né? Pois é, uma coisa que é legal e que a gente não valoriza é que a gente tem a ideia de que você tem que resolver tudo numa consulta. Mas a imensa maioria das doenças das pessoas não são consultas, não são problemas que vão ser resolvidos em uma consulta. Você pode estabelecer o que a gente chama de relacionamento horizontal. Então, você vai estabelecendo um relacionamento e vai entendendo quais são os valores do paciente no decorrer desse relacionamento. Em oncologia, por exemplo, esses relacionamentos duram anos. Então, você vai entendendo o que é importante para aquela pessoa, como é que ela pensa, como é que ela lidou quando o cachorro dela morreu, como é que foi quando uma amiga dela teve o diagnóstico, como que ela se sentiu. Você vai entendendo o que é importante para ela, né? E a hora que você precisar tomar uma decisão difícil, não sei, por exemplo, no caso da oncologia, ter uma recidiva, enfim, alguma coisa assim, você vai saber como falar e você já vai entender que tipo de estratégia faz sentido para aquela pessoa. Uhum. Então não é uma coisa que você vai fazer em 5 minutos, obviamente. Mas tem algumas coisas que você precisa fazer em 5 minutos. Claro, e aí que quando a gente está agora levando em conta, né, falando sobre os valores dos pacientes, sobre o seu contexto, sobre as suas expectativas, eu lembrei que existe muitas vezes uma discrepância, uma diferença entre o que o paciente quer daquela consulta e o que o médico quer daquela consulta, né? Ou o que um acha que o outro quer, porque um não está na cabeça do outro. Então, o médico, o profissional de saúde, muitas vezes acha que o paciente quer a cura, ele quer o alívio da dor, enfim. E muitas vezes o que o paciente quer é saber o que está acontecendo, é saber o que vai acontecer, saber o prognóstico. E essa diferença de agendas, né, essa discrepância aí entre prioridades, ela pode ser muito rapidamente adequada, com talvez uma ou duas perguntas. Né? Então, não é uma questão de quanto tempo você tem na consulta, mas como você falou, do que você vai fazer com aquele tempo. Né? Eu imagino que com pouquíssimas perguntas, em poucos minutos, você consiga melhorar esse desencontro de agendas, não? Difícil você entender o mínimo do que o paciente espera.
Mas aí, isso é uma opinião muito pessoal, eu acho que a gente bate um pouco na nossa arrogância, sabe, enquanto profissionais da saúde. A gente parte do princípio que a gente sabe o que o outro precisa e o que o outro quer. Então, muitas vezes não é nem falta de tempo, é falta de disposição de você entender a realidade do outro. Às vezes falta um pouco de humildade, sabe? A gente já escutou, todos nós, né, já escutamos histórias muito difíceis dos pacientes terem sido atropelados porque o médico se sentiu ofendido porque o paciente não quis fazer o que o médico quis. Isso Uhum. não tem o menor sentido, né? Eu sempre falo assim, que quando a gente está num consultório, a gente com o paciente, ele é o protagonista. Nós somos coadjuvantes, a gente está ali para que ele brilhe no palco. Essa é a nossa Uhum. função. Nós não somos os atores principais e às vezes a gente esquece disso, né? Tem um aspecto, Ana, da Slow Medicine que eu gostaria de abordar, que esse é difícil, hein? Esse eu acho que a sociedade ainda não está preparada, tem uma cultura resistente a isso, e os ouvintes vão se identificar quando eu falar, e isso aqui é para a gente entender, para os ouvintes entenderem um pouco melhor esses aspectos, que é o famoso pedir exames. A gente Ixi, gosta, a gente gosta, particularmente no Brasil, eu acho, tem uma. Eu tenho pacientes que foram embora para outros países e eventualmente eu falo com eles, sobretudo agora depois da telemedicina, e a lógica de investigação clínica, de pedir exames, é completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, muitas vezes de forma intensificada ainda nos planos de saúde, né, nos atendimentos particulares, mas também no SUS a gente vê isso. É, e a gente tem a ideia, Ana, de que você tem que pedir um monte de exame, quanto mais exame, melhor. E a Slow Medicine, ela tem um olhar um pouco diferente para isso, inclusive ela anda de mãos dadas com a iniciativa Choosing Wisely, né? Que é sim, escolha com sabedoria, escolha bem isso. o que você vai fazer, os exames que você vai pedir. Como é que a gente pode explicar para o ouvinte que quanto mais exame melhor não é uma frase que faça sentido? Um dos princípios da Slow Medicine é justamente o uso parcimonioso da tecnologia. A gente criou insanamente uma cultura de que quanto mais melhor, né? Só que na verdade, quando a gente pede um exame, esse exame ele tem que responder uma pergunta. É para isso que ele foi criado. Você fazer exames sem critério, sem entender o que você está buscando, você corre um alto risco de você achar o que você não está buscando, que não é uma coisa que atrapalharia você e que pode, inclusive, gerar um dano que você não teria se você não tivesse feito aquele exame. Né? Isso sem falar em custo financeiro de exames desnecessários. O que acontece é que hoje as pessoas elas estão inseguras, né, quando elas não fazem 1 milhão de exames. Parece que elas não estão saudáveis se elas não tiverem com todos os exames normais. A gente desaprendeu a confiar no nosso próprio corpo, né? A nossa própria saúde. Parece que a gente sempre precisa de um exame, de um remédio, de uma estratégia ou de alguma coisa assim. E, na verdade, se você olhar os dados da literatura e tudo, isso é um grande absurdo. Né? Não existe nenhum indício de que quem fique fazendo 1 milhão de exames, pedindo 1 milhão de rastreios para tudo e tomando suplementação de tudo, essas pessoas não vivem mais que as outras e certamente não vivem mais felizes. Né? Uhum, A gente tem que lembrar que o cuidado das pessoas, ele não é só um cuidado do corpo físico, né? Ele é a nossa proposta é que as pessoas vivam bem e mais felizes e de preferência por mais tempo, e isso inclui muitas coisas, não é só um funcionamento perfeito do corpo. O Andrés Labão, ele fala muito da questão de como as pessoas enxergam a saúde. É uma uhum, busca pela hipersaúde, né? Ele fala que parece que se você não tiver com tudo perfeito, você não é uma pessoa saudável. Isso é uma grande bobagem, porque na verdade a pergunta que a gente tem que fazer é: para que serve a minha saúde? O que eu vou fazer com esse corpo saudável? O que eu quero da minha vida? Porque dependendo do que você quer, você não precisa de um corpo perfeito, você só precisa de um corpo funcional. E tá tudo uhum, bem, você vai ser feliz assim. Então você pode ter uma paciente que tem um câncer e ela se sentir muito bem, tá muito feliz e ser uma pessoa saudável, funcional, né, que leva uma vida digna e plena. E outra pessoa que não tem doença nenhuma e que tem uma vida miserável. Então, o uhum. que a gente quer fazer com essa saúde toda? Né? Tem Perfeito. que Isso questionar.
E isso tem a ver com o que a gente falava, né, no bloco anterior, sobre os valores, sobre o que é importante. O que você quer da vida, né? Às vezes a gente pensa, né, no sentido daquilo que a gente está fazendo e, e a pergunta sobre o que eu estou fazendo tem algum sentido, ela tem que ser respondida à luz do que eu quero da vida. Né? A coisa só vai ter sentido se ela for na direção daquilo que eu quero para mim, do que eu estou construindo, da pessoa que eu quero ser e de onde eu quero chegar. Mas, de novo, né, a gente volta ao tópico inicial, que é o tema da nossa conversa. Para isso, você precisa sair da correria. Né? Talvez você nem precise gastar muitas horas da sua vida nisso, mas você precisa sair dessa lógica de tudo muito rápido e tudo muito automático. Eu acho que um dos problemas da velocidade, Ana, me corrija se eu estiver errado, é o automático, né? Você entrar no automático e não pensar sobre o que você está fazendo. O movimento slow, ele tem um pouco isso de, não é tanto quanto ir devagar ou ir lentamente que nem uma tartaruga, mas é sair do automático e ter um olhar Exato. crítico sobre o que você está fazendo, né? Eu acho que isso é a base do movimento slow. Você questionar se aquilo faz sentido para você e para a sociedade onde você vive, né? Nós, enquanto profissionais da saúde, a gente tem uma responsabilidade muito grande também com relação à saúde da sociedade de uma maneira geral. Inclusive, um dos princípios é o conceito positivo de saúde, onde não é só a saúde física, mas é o bem-estar social, o bem-estar cultural, o direito ao lazer, né? São bem-estar espiritual. Tudo isso faz parte da nossa saúde. Para a gente entender isso, a gente precisa questionar. Isso vai trazer benefício para esse paciente? Isso vai trazer benefício para mim? Como que a sociedade vai lidar com isso? Vale a pena a gente tomar essa atitude? Se meia dúzia vai se beneficiar e a sociedade como um todo vai ser prejudicada? Então, se a gente não questionar, né, a gente deixa de ter a nossa capacidade humana. A gente abre mão da nossa mente humana, da nossa inteligência, né? E eu acho É, triste isso. mas o sistema, ele foi hackeado de um jeito, né? Porque eu vejo, eu tenho uma paciente que mudou para a Noruega. Ela é uma ex-paciente, ela não, agora está de alta, mas ela mudou para a Noruega e a gente chegou a conversar um pouco enquanto ela estava lá, né? E é uma lógica tão diferente. Primeiro que você não vai no especialista. Né? Você é Exato. obrigado a ir no médico de família do seu bairro, que é alguém que vai te conhecer, porque está disponível lá. Mas é isso, você não, o especialista é se esse cara achar que não dá conta, só que para ele achar que não dá conta, ele ainda tenta um monte de coisa. Aí a gente estava com dor, ele falou assim: ah, toma um remédio, mas vai fazer exame? Não, não precisa fazer exame, eu não tenho dúvida que esse remédio pode te ajudar. Aí depois a dor persistiu, aí meses depois foi fazer um raio-x, né? Uma coisa que em São Paulo ou no Brasil, sobretudo na medicina privada, não tem sentido, né? Não cabe, mas aí quando ela estava conversando comigo, eu pensei o seguinte, que é uma medicina mais olhando para o coletivo, porque para você fazer 1 milhão de exames de uma pessoa, você tem 1 milhão de pessoas deixando de fazer um exame. Né? Então, de fato, você vai atender mais pessoas o básico. Eventualmente vai ter pessoas, sim, que tem quadros mais excepcionais e mais graves que vão acabar demorando mais para fazer diagnóstico, vão acabar colocar aqui sofrendo um pouco mais de tempo, mas a sociedade como um todo, a coletividade vai ser mais bem atendida e vai ter menos gente sofrendo. Uma pessoa vai sofrer um pouco mais e menos gente vai sofrer num balanço. É um pouco uma cultura muito diferente de medicina, né? É uma cultura que, quando a gente faz faculdade, a gente aprende isso. E depois a gente desaprende no mercado, né? A frase básica que eu acho é assim, que a ideia da medicina, e de todos os cuidados, na verdade, não só da medicina, é não oferecer tudo para todos, e sim o necessário para cada um. Uhum, A gente nunca perfeito. devia ter desaprendido disso, né? Porque você oferecer o desnecessário para as pessoas não só gera mais custo, como gera mais risco e é desperdício num mundo como que a gente está hoje. E o mais cruel é que vai faltar para alguém que Pois é, precisava. pois é. Então não é nem inteligente e nem minimamente racional, É né? isso. Exatamente. Mas esse é o lema, né? E esse é o propósito
Slow Medicine, um movimento que cresce aqui no Brasil, que coloca a gente numa posição de desacelerar, de sair do automático, de pensar sobre o que a gente está fazendo. Embora o Humanamente seja um programa rápido, passou rápido, né, Ana? Já estamos aqui encerrando. Eu acho que ele faz isso. Ele ajuda a gente a pensar, a sair do automático e a raciocinar sobre o que a gente está fazendo. Então, eu queria agradecer, Ana, a sua presença, agradecer aí as suas palavras, parabenizar pelo livro, divulgar mais uma vez o livro Slow Medicine, Sem Pressa para Cuidar Bem, lançado por ela e pelo André Slabão, pela MG Editores. Muito obrigado, Ana, pela sua presença e sucesso aí na divulgação do movimento Slow. Eu que agradeço, viu, Daniel? Obrigada mesmo e tamo junto. O que você precisar, tamo aqui. É isso, Humanamente vai ficando por aqui, mas essa semana no seu dial, né, sábados e domingos, e a qualquer momento no YouTube e em todas as plataformas de streaming. Semana que vem estamos de volta. Até!